Oi, pessoal. Finalmente estamos de volta com o nosso podcast, o Conecta Rim. A gente passou por um hiato aí, uma pausa. Um dos motivos dessa pausa foi o meu transplante renal. Sim, agora eu sou transplantado. Glória a Deus. E agora a gente está de volta nessa, vamos dizer, essa nova temporada do nosso podcast. E a gente veio com uma ideia de focar mais no paciente, nas experiências. E não tem outro assunto para falar nesse primeiro episódio, senão o transplante renal. Só que agora do ponto de vista de quem fez, né? De quem está passando, temos várias histórias diferentes para mostrar para vocês. Então, antes de mais nada, eu já peço para vocês seguir o Conecta Rim, tá? Segue lá o nosso Instagram, @ConectaRim. Siga o nosso canal no YouTube, @canal Conecta Rim. Enfim, e compartilha. Se você conhece alguém, familiar, compartilha, porque o nosso propósito aqui no Conecta Rim é esse: levar informação e informação de qualidade para pacientes e familiares portadores de doença renal crônica, tá? Que a gente sabe como que são as fakes, aí a gente ouve. Então, a gente está aqui para isso e no olhar do paciente, tá? Então, bem-vindos de volta, é uma honra estar aqui de volta com vocês, tá? E hoje eu trouxe aqui 3 convidados especiais, tá? Aqui do meu lado tá a Marina Costa. Marina é recém-transplantada também, né, Marina? Uhum. Você tem 3 meses. 3 meses de transplante. Depois a gente vai falar dela. Tá aqui comigo também a Raquel Braz, que ela é uma retransplantada, não é isso, Raquel? Sim, 2 vezes. São mutante, 2 né? vezes. E o Leonardo Coelho, que também é uma outra história. Ele já foi transplantado e agora tá aí na batalha para transplantar novamente. Não é isso, Leonardo? Fazer o segundo TX. Segundo transplante. Então, a gente tem bastante história para falar aqui hoje, né? Então, vamos começar. Eu quero conhecer cada um de vocês, tá? E aí, Marina, como é que foi, no seu caso, você chegar no diagnóstico? Como é que foi? O que alterou na sua rotina? Como é que foi a tua entrada na doença renal crônica? A minha história ela é muito comum, mas não é tão falada, eu acho. Que eu não tenho diagnóstico. Eu era aquela típica pessoa jovem que não fazia exames de rotina. Na verdade, eu até fazia, mas foi justamente numa época que eu não fiz. Isso é uma Acho que é realidade, com a galera, né? Acho que realidade ninguém... comum, Ainda mais na assim. cidade, né? Não, mas eu tô querendo dizer, tipo, porque eu era muito jovem, eu tinha 23 anos quando eu descobri a doença renal. E descobri num estágio avançadíssimo, não fiz conservador, não cheguei nem perto de fazer conservador, porque quando eu descobri, eu já tava, assim, muito, muito mal. Eu cheguei a ter hemoglobina de, sei lá, 3. Nossa. Isso que eu ia perguntar, se ela Nossa. sentiu algum sintoma. Sim, sentia muito sintoma. Eu Isso fiquei... te fez procurar? Foi, eu fiquei uns 2 meses, assim, vomitando sem... Vamos lá, vamos começar do começo. Eu descobri a doença efetivamente em novembro de 2019. Mas em julho de 2019 foi quando começaram os meus sintomas. Eu comecei a vomitar aleatoriamente. Eu sempre fui uma pessoa que tinha... eu nasci de 6 meses, então eu sempre fui uma criança doente, sempre... Então, assim... Passar mal pra mim era uma coisa normal. Comum, né? Então, eu não estranhei quando eu vomitei. Comecei a vomitar aleatoriamente. Falei, deve ter comido alguma coisa estragada e tal. E aí, beleza, passou aquilo. E aí, só depois, lá pra outubro, que aí os sintomas começaram a ficar muito intensos, assim, de eu não conseguir mais fazer absolutamente Dá o nada. gatilho de procurar um médico. E aí também eu passei por uma coisa que também tenho visto muita gente falando ultimamente, que eu passei por um médico que me deu meio que o diagnóstico errado. Na verdade, ele presumiu... Aconteceu comigo também. Um diagnóstico errado. Porque é o seguinte, eu sempre cuidei da minha saúde mental, mas eu tive uma fase muito complicada, que eu tive transtornos alimentares, então eu emagreci muito. Uhum. E esse médico tinha me visto quando eu tava na pior fase, assim. Entendi. Minha saúde tava uma bosta, mas eu tava muito magra.
Ele olhou pra mim e falou assim, nossa, você engordou muito desde a última vez que você veio aqui. Gatilho. Juro pra você, eu tava com 80 quilos, mas a maior parte disso era água. Porque eu lembro que eu nadava nessa época, eu não conseguia ficar até o final da aula, porque eu sentia muita falta de ar. Eu acho que os médicos, no cortando o que você está falando, eles É. não têm esse preparo. Não. Porque a gente já chega no hospital, não é um shopping, né? Você Aham. chega lá é porque você está realmente precisando de alguma coisa. E parece que eles não têm esse feeling de te dar um... Cara, eu acho que é, então vou ter que Uhum. saber falar. Então, assim, essas coisas a gente observa muito. E tem, se você Tem tiver sido com- recorrente, É, né? se você não A gente tiver um ouve umas histórico, histórias poxa. bem bizarras. Nossa, eu lembro que eu fiquei muito mal. E ele mandou fazer, tipo, mapa, um exame Igual lá a mim. das artérias. Você também? O meu médico também, quando eu descobria, falava que era coração. É. Ou era coração ou era bronquite, porque eu já tinha um histórico. Aí tava eu fazendo nebulização para melhorar os sintomas, tava eu indo fazer ecocardiograma, fazer O meu foi sinusite. transesofágico, olha. Sinusite, meu Deus. Pressão alta, senti uma... Não, então, eu tinha insuportável muita. aqui. E é isso, tipo, eu nunca tive pressão alta, minha pressão tava ainda 18, 20. Até hoje, eu não tenho pressão alta, eu nunca tive. Minha pressão alta na hemodiálise era normal. Não era nem baixa nem alta. Então, assim, ele falou: você está com hipertensão, e não sei o quê, porque você engordou muito rápido. E aí, foi isso. Eu fiquei, assim, totalmente desnorteada, fiquei totalmente. A sorte que ele passou um exame de sangue, assim, que tinha tudo que você imagina. Uma bioquímica, assim. Não, mas. Uma ureia e creatinina. Mas aí, o que tem? Nesse meio tempo, eu já cheguei na emergência umas 2 vezes. E até hoje eu me questiono. Gente, será que não pediram creatinina? No meu caso, não. Não, eu acho que também não. Porque eu tinha Não é chegado normal aí. fazer Eu não uma sei. rotina. por eu isso não que- sei isso tudo, Por isso, gente. então, assim, eu sempre achei isso. Mas uma vez recentemente fui no médico com a minha irmã, que ela tava. Aí ela tava com gastroenterite. E aí fizeram só um hemograma. Eu falei, só um hemograma? Nunca vi isso. Ah, não, é comum, faz só o hemograma. Aí eu falei, aí o que eu associei, falei, pode ser que tenha sido isso, né? Tava passando mal, fizeram só o hemograma. Porque eu nunca tinha Aconteceu visto. várias vezes comigo também. Mas aí, enfim, você entrou em diálise. Sim, Descobriu e entrou em Direto. diálise. É. Você ficou quanto tempo em diálise, Marina? 4 anos e 4 meses. 4 anos e 4 meses. E vamos chegar no transplante. Tudo Aí a é, tudo gente- é 4 anos. Tudo Tudo é 4. No meu é tudo 6. 6. Eu descobri a doença em 6 de dezembro de 2018. Transplantei 6 de dezembro de... Sério? Sério. Ah, muito gente. bizarro Eu isso. também, eu fiz Cronológico, 4 anos e muito 4 bizarro. meses. Eu E não- exatamente 18 anos depois, eu descobri com 18 anos. O Nossa, diagnóstico foi dia 6 de dezembro de 2000 e... Quando você teve o diagnóstico. Foi, 18 6 anos. de dezembro. 18 anos. Eu tinha 18 anos de idade. E aí, 18 anos depois, no mesmo dia, 6 de dezembro de 2023, Ah, cara, surreal. eu transplantei. o seu acho que ainda é mais do que o meu. Porque o meu É. eu fiquei 4 anos e 4 meses em diálise e transplantei no dia 4/4 de 2024. E aí, a gente vai chegar no transplante da Marina, mas a gente precisa agora ver o transplante da... Como é que é a história da Raquel? E aí, Raquel, seu diagnóstico? Ah, é uma história. Uma seu história para escrever um livro, realmente, um podcast. Então, aos 20 anos. primeiro episódio do podcast da Raquel. Vamos lá. Eu descobri minha doença. Eu tenho uma doença de base chamada lúpus, né? Eu descobri ela em 2020. Durante muito tempo, eu fui tratando o lúpus, achei aquilo ali assim. Quando eu comecei a ler a história do lúpus, o que era o lúpus, eu já fiquei desesperada, porque já ia. O lúpus ataca algum órgão e o meu medo era atacar o rim. E eu tinha uma conhecida, né, que ela fazia diálise. Quando eu conheci o que era fístula, que eu coloquei a mão no braço dela, aquilo ali para mim abriu um buraco e eu desci lá dentro. Porque para mim, por mais que demorasse o diagnóstico da diálise, ele ia chegar. E aí foi o que aconteceu. Né? Eu descobri o lúpus em 2022, fui tratando o lúpus, fiz vários tratamentos para o lúpus, mas nenhum deles tiveram resposta suficiente para poder continuar. Cheguei no tal diagnóstico da doença renal crônica e o laudo da doença renal crônica parece que é um óbito, né? Uhum. Porque é doença terminal renal, é um negócio que você lê aquilo e fala, gente, eu vou morrer. É até bom a gente depois falar disso Estou aqui. condenado. Eu estou condenado. Não, assim, você sabe que Às você vezes vai... eu faço até piada, eu falo que eu tenho uma doença terminal. Eu É. uso bastante. O que acontece? Com a cara do gato de botas. Assim, geralmente para conseguir furar uma fila, alguma coisa Não, mas isso aí, claro, a gente tem que aproveitar de todo Direitos, lado ruim. tá? Não, Direitos, exatamente. tá, galera? Vamos aproveitar já dos Inclusive, a diagnósticos. gente tem episódio lá de direitos e benefícios, acho que é o episódio 3, vocês vão lá que a gente Tudo tem eu dou direito, carteirada, tá? já que eu sou renal crônica, agora eu dou carteirada. carteirada em tudo também. E aí eu descobri que eu tinha a doença renal crônica em 2015, eu engravidei, né? E aí parece que descompensou tudo.
E aí eu comecei a tratar o rim de uma outra forma. Eu tive uma nefrite. E aí daí para lá foi piorando, capengando, e cheguei no tratamento conservador. Em 2015, uma médica maravilhosa, a doutora Gisela, que é do Hospital da Lagoa, que soube me orientar, teve todo um trabalho comigo que eu acho que todo paciente renal crônico deveria ter, porque o que as pessoas às vezes passam batido é que a doença renal crônica, quando você chega em diálise, ela é um tratamento de sobrevida. Então, sobrevida é uma palavra muito pesada, ou seja, a sua vida depende de uma outra coisa. Ou seja, você não tem vida própria, você depende de uma máquina. E por mais que é a sua amiga, mas você entender isso, que um dia você é uma pessoa normal e no outro dia você é uma pessoa que sobrevive, é muito difícil. Muito. Né? Então, Muito assim, difícil. Muito difícil. Quantos anos você tinha quando você descobriu em 2015? Eu tinha 35 anos. 35 anos. Mas assim, tinha acabado de ter meu filho, ainda fiquei 4 anos com ele, sem diálise. Entrei em diálise quando ele tinha 4 anos. E sempre dialisando fora de casa, era um tormento. E aquela realidade daquelas agulhas cavalar que ninguém te explica que é daquele jeito. Então, assim, tudo é muito E a assustador. rotina também, no seu caso, né? Mãe e dialisando. E mãe de filho pequeno, né? E mãe de filho especial. Ah, E ainda, porque, né, quando o João nasceu, ele nasceu perfeitamente. Eu estava em sofrimento, porque eu já estava tendo uma piora renal, mas ele não. Mas aí ele pegou uma bactéria hospitalar, e aí, minha filha, desencadeou todo um problema na minha vida durante muito tempo que eu vivo dentro do hospital. Porque ele ficou internado muito tempo, de uma bactéria foi passando para outra, para outra, para outra. E Raquel entrou em diálise, dialisando muito longe de casa, deixando o filho. Era uma rotina, assim, muito sofrida, tanto para mim quanto para ele. Né? Muito exaustiva, porque também tem isso, né? Você não dialisa próximo à sua residência, né? O Alisson é um exemplo disso, que mora fora do Rio. Quer dizer, eu moro em Santa Cruz, a minha primeira diálise foi em Botafogo, então eu passava o dia inteiro fora de casa, que eu acho que também é um tema que a gente poderia também discutir, porque já é um tratamento muito difícil. Sim. Nem todo mundo tem condição de ir de carro, nem todo mundo tem um vai e volta de boa, né? Depende às vezes, de prefeitura, depende de transporte público. Porque parece que, tipo assim, quem tá menos pior não precisa. Quem tá muito pior precisa. Não, sem contar trânsito, sem contar que... Assim, a gente tenta ter uma vida normal... E aí tem que contar com isso tudo que você vai perdendo mais tempo nessa 4 horas de diálise. A sua vida é normal, organizada com a hemodiálise. Sim. Então, tipo assim, pra gente nunca vai ser normal nesse sentido. Não, organizada antes da diálise. Antes da diálise, aí entra aquilo ali que você precisa. Tem que se adaptar, né? Aquele novo mundo. Se encaixar ali. Aquilo ali pra você, sol, chuva, carnaval, feriado, Natal, Novo, não existe mais. Nosso cronograma muda todo porque você sobrevive. Não tem. Não tem férias. Você quer viajar. No Natal, você tem que dialisar 3 horas da manhã, dependendo do dia, porque os turnos vão se encaixando. Isso aí. Então, a gente passa a ter uma nova realidade. E esse baque, para mim, foi assim... Foi muito mais difícil eu receber o diagnóstico da doença renal do que quando eu perdi o meu primeiro transplante. Porque quando eu perdia, eu sabia que aquilo poderia acontecer. É uma realidade que a gente precisa ter, né? Que a gente faz um transplante... Né? A gente faz um transplante e a gente faz de tudo para aquilo dar certo. Mas o transplante é uma adaptação ao nosso corpo. Então, a gente precisa tratar de várias outras coisas para poder entender que aquilo ali vai funcionar normalmente ou parecido com o normal. Então, quando eu recebi o diagnóstico da doença, para mim, foi muito difícil, porque para mim ali foi um divisor de água. Hoje eu consigo entender que a diálise fez uma mudança na minha vida, assim, tanto social, como ter empatia, como ter outras coisas. Mas até então, eu entender tudo isso... Até chegar a esse ponto. Nossa, a essa maturidade mental, demora. Emocional. Eu acho que esse feeling, essa questão, eu acho que ela deveria ser muito bem tratada dentro de clínica, porque os psicólogos que a gente tem dentro de clínica hoje, eles só te procuram. Por que você faltou? Eu já falei disso. Por que você faltou quarta-feira? Eu falei, porque eu não quis vir. Mas ele não, entendeu? Não é essa pergunta que se faça, entendeu? Eu não queria ir para diálise, eu sabia que eu tinha que ir, mas eu vou querer ir para diálise, entendeu? Quando eu perdi o meu enxerto, né, eu tive pavor da psicóloga por causa disso, que ela chegou para mim... mas pergunta idiota. Você vai ter que esperar tanto tempo antes de entrar na fila. Eu falei, mas você é o quê? É médica? É nefrologista? Não, sou psicóloga. Eu falei, tá bom, obrigado. Aí eu corria, ela entrava por aqui, eu sairia. Ela entrava aqui, eu sairia. A gente tem... Jardim de infância, que eles tratam você como jardim de infância. Eu acho que é um problema um pouco crônico das clínicas, a tríade, né? Nutrição, psicóloga, assistência social. A gente tem um problema crônico nas clínicas. Eu que sempre fui o meu assistente social, felizmente.
Eu também. Eu que tinha que correr atrás Não, dos meus E trânsitos. eu não sei se que- vocês já fizeram diálise pelo SUS. Eu fiz diálise Já. pelo SUS em 2 clínicas diferentes. Eu já. E Essa é a boa, hein? situação é muito pior. Não, é pior não. Existe uma diferença de tratamento. Totalmente. Porque, tipo assim, aí, voltando no assunto que eu tava falando Totalmente. sobre a clínica que eu dialisava em Botafogo Uhum. e não dialisar em Santa Cruz. Gente, a clínica que existe próxima à sua casa, o que você quer? Um tratamento de qualidade, Sim. beleza? Pra você ficar, pelo menos, Uhum. se manter Uhum. bem. Mas são clínicas horríveis. Horríveis. Por que o SUS tem um capilar que é excelente e uma outra clínica que também é do SUS, ou sei lá o que não é do SUS, Não tem um capilar tão bom. Quer dizer, você não entende. Quer É. dizer, o tratamento, se é uma coisa que é para atingir a todos, Mas, direito assim, para eu- todo mundo, Por que vocês acham que eu venho que eu vinha, né? Aham. Transplantar de São Pedro da Aldeia pra dialisar aqui? Não, claro. Porque a diálise, infelizmente, no interior, pra quem entende, é por isso que eu falo, pacientes, busquem conhecer seus tratamentos, busque. Mas é que eu acho que às vezes é dúvida. difícil quando a pessoa é mais idosa. Sim, quando a pessoa aí tem eu falo outras pros questões. familiares, entendeu? Busca conhecer o tratamento. mas é uma carência muito grande que É existe muito nessa área. real. É Real. muito grande. relacionado, aconteceu comigo lá na clínica, né? Tava tomando Sinacal 7, aí o cálcio baixou demais, né? Eu tava lá, mexendo no meu celular, tranquilinho, vendo meus vídeos, daqui a pouco botaram um remédio lá, eu falei, opa, o que é isso? Ah, não, você vai tomar? Não vou tomar não, eu quero saber o que Eu é preciso isso. saber o que é que tá aí, Exatamente, a né? médica veio, não, a gente vai repor o cálcio, que eu já tava sentindo dor na perna, tava conseguindo andar direito. Gluconato, Ela foi- provavelmente. Aí o que eu falo até para meus seguidores? Cara, se você tem dúvida, pergunta, não leva a Sim. dúvida para É. casa, Exatamente. entendeu? Pergunta, Exatamente. porque você, Não tenha vergonha no de final, perguntar, você que vai porque sofrer as é isso. consequências. E não, e seja chato, né? Eu acho que nesse sentido você tem que ser chato. Porque Tem. você precisa entender o seu Se a pessoa tratamento. não vai gostar, tipo, sorry, porque é eu que tô no problema e é eu que quero me Exato. cuidar. Entendeu? Que a gente tem muito isso na clínica Oxe. também. Ah, aquele paciente é chato. Mas é chato eu por quê? entro chato na Porque beleza. filho. pergunto tudo, porque... Não sou obrigada a deixar qualquer técnico e colocar agulha de qualquer jeito no teu braço, porque se você perde um acesso desse, meu amor, é catéter. E as pessoas não têm noção. Por mais que convivam com aquilo, a pessoa não Não. tem noção Não é como nele. é na própria pele. Não, exatamente. eu acho que nesse... Quem tem, né? Exatamente. Não, Na mas verdade, ninguém tem. Mas deveria, porque, tipo assim, Sim. quando eu entrei, como eu tô te falando, você cria sentimentos que talvez você também passasse batido até então. Entendeu? Então, tipo assim, você olha pela dor do outro, você sente quando o outro quando perde um amigo do teu boxe. Então, tipo assim, o Alisson Tem é uma um achado interferência. na hemodiálise pra mim, porque, tipo assim, o que eu tive de ruim, eu tenho ele. Entendeu? Tipo assim, foi coisas que eu acrescentei na minha vida. É um cara extremamente inteligente, extremamente positivo. E, tipo assim, quando eu transplantei a primeira vez, que ele ainda continuava em diálise, essa história dele de 18 anos pra mim, o cara fez faculdade, o cara quer viajar, tudo pra brilhar e tá em diálise preso, porque, sei lá, porque que não era da hora dele. Quando eu transplantei, que foi tudo bem, que, tipo assim, cara, eu queria que todos os meus amigos vivessem a mesma coisa. E aí, quando ele me ligou, que tava no hospital, se eu pudesse soltar um 12 por 1, eu soltaria. Porque, tipo assim, era como se fosse a minha vez, ou Ah. então, tipo, eu pudesse passar a minha vez pra ele, porque, tipo assim, ele é muito merecedor de estar aqui hoje, vivendo esses 6 meses de transplante. Tipo assim, tem muita coisa boa indo pela frente. Vamos cantar um hino, né? O hino da vitória. Entendeu? Mas, assim, eu acho que esse é o meu desejo de verdade, que todas as pessoas que estão em diálise, que têm a condição de transplantar, que vão transplantar, entendeu? Porque tipo, que fique 2 meses. É o que ele fala, Raquel, se você ficar 2 meses, você saiu da máquina 2 meses. Entendeu? Tipo assim, é uma vida livre que você não tem de sair, de voltar, até de ficar em casa, se for o caso, né? Uhum. É, porque a gente não teve férias, né? No meu caso, 18 anos sem férias real, sem Natal, sem Ano Novo, sem nada. Bom, olha como tá legal, né? A gente já trocou várias Várias ideias, ideias. saímos total do roteiro e tá rendendo. Falta o nosso amigo aí. Falta o Leonardo, né? Leonardo Coelho. Então, assim, cara, a minha história é um pouco diferente. Sim. Eu sempre fiz exames, entendeu? Eu sempre me cuidei. Assim, me cuidei não, minha mãe cuidava de mim. Mas era uma criança obesa. Parecia uma cobrinha grávida, já viu? Magrinho com aquela barriguinha. Aí, o que acontece? Sempre fiz exames, só que assim, eu comecei a fazer os exames porque eu tinha muita espuma na urina. Então eu urinava e não sabia o que era. Aí fazia exame de sangue, não dava nada. Fazia EAS, não dava nada. Só que aí nunca fez um exame de urina de 24 horas. Então nunca pegou. Na verdade, até o EAS, se tiver muito, o dá EAS pra já dá 10, amostra no negocinho ali. Eu Mas tive aí isso, a gente tem uma carência também da pessoa, do Perceber. profissional saber avaliar ali, porque, enfim, é um outro assunto para outro episódio. Mas Aí, fala, eu não Leonardo. gostava de ser uma cobrinha grávida. Entendeu? Não gostava. Aí coloquei Perceber aparelho. bullying.
Poxa, direto. Na escola, o quê? Nova vida, Caramba. né? Meu É a Deus. vida de uma pessoa. É, isso marca uma criança. Marca. Eu sou chamada de Zera Fina, perna fina até hoje, amiga. É, gente. Grande com a perna complicado. fina. Por quê, Jesus? Entrega pra Deus. Ai, Senhor, me ajuda. Aí, fiz os exames, nunca achava nada. Aí, o que aconteceu? Sempre tinha episódio de enjoo e vômito. Enjoo e vômito. É clássico, Ah, né? normal. Normal, né? É. Ah, é alguma Começa coisa que você assim. comeu, não sei o que, tá? Aí me formei técnico de eletrônica, comecei a trabalhar com 18 anos, a vida que segue, tá? Aí um belo dia no trabalho, trabalhava assim, sentado, de bem com a vida, comecei a sentir uma dor de cabeça. Aí fui no ambulatório da companhia. Chegou lá, viu pressão, tava boa. Ah, toma uma dipirona e vai pra casa. Vai Aí, fazer no meu caso, faz uma nebulização. Bronquite. Toma. tomei a Toma uma dipirona e fui pra casa. Chegando em casa, mãe, vou tomar um banho e vou dormir. E meu pai sempre trabalhou viajando, ele não estava em casa, segunda-feira. Aí eu peguei e fui dormir. No outro dia, minha mãe, vai trabalhar não? Vai trabalhar não? Eu falei, calma, que houve? Ué, tu perdeu a hora. Eu falei, eu perdi a hora quando ele, 8 horas da manhã, eu tinha que estar no trabalho. Aí eu falei, mãe, mas tô sentindo meu corpo estranho, o corpo já estava pesado ali naquela moleza, né? Aí meu pai chegou e falou, o que tá sentindo? Eu falei, pô, eu tô estranho, o corpo, sei lá, parece que não quer andar, não quer se mover. E eu Pesado, né? enjoo voltando, é. Aí dali meu pai me levou lá na São Bernardo, na Barra. Chegou já tô lá, imaginando. Virose. Chegou lá meu pai e minha mãe. Aí fiz a fichinha, entrei. Aí peguei um clínico bom, cara. Tive essa sorte. Que Ele bom. foi fazer os exames, só que aí ele fez os exames, aí falou assim, vamos verificar a pressão. Nisso que verificou a pressão, 24/12. Meu Cabeça tava como? Deus. Latejando. Deu uma Cabeça pancada no rim. latejando, é. Aí o O médico rim tá falou... como? Impressionado. Aí o doutor falou, cara, eu vou internar teu filho, né? Mas até então, eu tava ali só viajando no negócio. Tem tava passando mal, diagnóstico, né? Alguma Eu tava coisa. Eu passando mal. assim também. Aí fez os exames, aí eu, pô, sem almoçar, morrendo de fome. Eu falei, mãe, tô com fome. Ela, calma, vai vir. Aí daqui a pouco, tá lá na emergência. Aí o médico chega, dá de cara comigo, ei, doutor, ele, cadê seu pai? Eu falei, meu pai foi ali no carro e tal, já volta. Aí eu falei, Já vem bomba aí. quer falar com meu pai, não quer falar comigo? Como é que eu tô, doutor? Não, os exames estão saindo, não sei o que. Fala Eu logo, falei, moço, pelo eu não amor de tenho Jesus. paciência. Eu, eu hein? falei que se quer procurar meu pai é porque tem algum BO, né? Você tinha quantos anos, Leonardo? 20 anos. 20 anos. Aí eu tava com Aí 19, Eu já 19. ia falar, não, é maior. Que isso, moço? Eu tô aqui. Eu Tá me vendo? Tava Manda que eu seguro no peito. 18 para 19, né? Aí tá. Aí, beleza, ele chamou meu pai num canto. Aí, quando ele chamou meu pai, eu tava assim, numa salinha, eu fiquei vendo ele falando com meu pai. A gente aprende a ler o lábio. Aí, cara, meu pai, cara, ele é branco, ele ficou transparente. Eu Nossa. falei, "Ih, caramba, vem bomba, velho. Vai vir uma bomba aí. Nossa. Aí veio ele, meu Você pai tranquilo falou... assim, né? Você tranquilão assim, falando. Você nessa vibe aí mesmo. Não, É, meu pai mas tá eu tava com branco. dor de cabeça, cara. Quando eu fico com dor de cabeça, eu pareço, Ai, eu fico completamente fora do ar, entendeu? Aí daqui a pouco meu pai veio e falou, ó, Nardo, meu pai me chama de Nardo, né? Meu pai e minha mãe, Nardo. Nardo, o médico quer falar uma coisa contigo. Eu falei, falo, Olha só, eu não vou contar muita história, não. Teu rim tá dando um probleminha. Eu olhei pra ele e falei, doutor, isso é o quê? O que é o rim? Isso é de ninguém comer? nem- Eu falei, de comer? A gente tem. Ele, não, cara, é um Dois. órgão que você tem, filtra seu sangue e tudo mais. Eu falei, tá, mas aí, eu vou ter que operar? Cara, que eu tinha medo de cirurgia, eu tinha pavor de cirurgia. Qualquer coisa, pra mim, se eu fosse no médico, eu queria me operar. Então, eu era desesperado com isso, né? Aí chegou lá, ele, não, cara, olha só, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é chamar o nefrologista e investigar. Sim. Aí começou a investigar, só que ele falou assim, cara, ó, essa pressão não baixa. Eu tava no 6º Adalate e não abaixava, Eu acho que Aí já ele tinha falou, dado ó, um bug no rim, né? não. Aí ele falou assim, ó, vai ter que te internar e tudo mais. Já me internou no CTI, aí comecei a Nossa. tomar Nipride e Tridil, velho. Não conheço. Não conheço Niprid eu também. conheço, mas É. o Mas isso é pra quê? pressão. Então é o tipo, né? O top dos top do top. Bem Geralmente forte. é o que dão quando você tá internado. Eu acho que é intravenoso. É venoso, né? A formação na medicina, né? querido? Ainda não. Já falei pra ele. Falei pra ele semana Porque passada. geralmente Falta quando você tá quanto? internado,
pressão alta é Nipride. É. Se tiver em CT, então, Nipride. É isso aí. A não ser que tirar você mais tenha dúvidas com alergia. você, porque eu tô treinando, né? Tá bom. Depois. Então, no tempo do nosso podcast. Ah, tá porque eu... Continua. Fala, Leonardo. Ah, obrigado. A palavra é sua. Desculpa, tá? Aí, cara, ali eu fiquei internado, tomando remédio. Demorou 2 semanas para a pressão conseguir estabilizar. Baixar para 15, 16. E tudo estava internado ainda. Tava internado. E eu doido pra ir embora, cara, que era a minha primeira experiência. Ficar internado no hospital, tu fica louco, né? Até hoje eu fico Eu louca. acho que é... Fica Eu tenho louco. gatilho agora para ambiente hospitalar. Não, Não, tinha. eu tenho vou à super. consulta, Agora eu tenho enquanto eu não muito. saio da porta da saída, aquilo pra mim é porque Para eu é tirar o meu surreal. duplo J, eu tive que tomar calmante. Eu não consegui colocar. E eu pedi Eu não precisei anestesia. colocar. Pedi Não, anestesia já teve. É. Mas Você eu já colocou? falei. O que é isso? Eu Não tive sei o o duplo J é um catéter Ah, que ele fica ligado na bexiga, ele é duplo J que ele tem esse formato aqui. ah, Glória a Um Deus. fica na bexiga e o outro fica no rim, ah. que é para evitar, Acho que eu para não botei isso. tirar as Explicação, impurezas. né? Geralmente Mas quando você é- tem muito É, tempo porque de diálise, a bexiga passa. já... A bexiga Não, a tá minha muito bexiga pequena. não. é, Chegou você... de- Porque você Foi mesmo quando recente, entrou em diálise, foi você mais fazia um pouquinho de recente. xixi, né? Eu continuei fazendo xixi então até por isso, Ah, porque ele já não já. fazia mais nada. 18 anos. Eu também não coloquei. Na cirurgia... Fazia pouco, mas não Sim. fazia. Na minha cirurgia, a doutora Camila Girão, um beijo, um abraço, ela falou que só conseguiu infundir de soro na minha bexiga 40 ml. Tem noção? Você teve que Nossa. fazer aquele Então. exame pra testar a bexiga? Fiz, mas trocentos anos É. atrás. Hoje em dia, a maioria das Não equipes se faz não mais. fazem mais porque é uma coisa que vai corrigir ali no ato, se for, enfim. Nem faz Não há mais em pra laboratório. não Porque quando faz. eu fiz esse exame, era difícil de achar lugar que fazia o Sim, exame. sim. E é um exame É horroroso. desconfortável. Enfim. Aí, você descobriu o seu diagnóstico, foi direto para diálise. Não, então, aí eu fiquei ali 3 meses internado Nossa. Coitado. CTI. Nossa. no CTI. 3 meses. Aí depois fui pro quarto e chamaram o nefro, que a pressão estabilizou, né? Aí chamaram o nefro, eu fiz uma ressonância, aí um dos meus rins tinha até 2 veias, que o esquerdo, né? Tinha 2 veias, era bem munido de sangue. Aí resolveram fazer a biópsia, para saber qual que era a Aí, causa. o que deu a sua biópsia? Aí pegaram 2 pedacinhos, inconclusiva. Aí eu já peguei começou... músculo. Peguei gordura. É. Mas eu queria falar, pegando só esse gancho. Não fiz biópsia. Eu também não biopsiei. Pegando esse gancho que ele falou sobre biópsia, não vou te coisa não, essa aqui é importante. Ah, Aí a minha oportunidade, em nome de Jesus. Pois é, pois é. Calma aí. Quando eu descobri que eu estava renal, né, que eu fui no Hospital da Lagoa, precisava fazer essa biópsia aí. Mas eu não sei hoje, mas no SUS não tinha como fazer. Por quê? Só faz de hospital universitário. Eu Mas fiz. não tinha quem lia o raio da biópsia, meu amor. Não, A mas tal sabe da que- velha tinha aposentado. E aí, o que a gente É, faz? também acontece do hospital não ter o material, É, eu que é a já tal fui- da agulha. Existia na minha época um tal de um cartão corporativo Ah. que pagava o exame fora. Isso, Ah. em São Paulo, provavelmente. Mas não, o hospital não liberava. Jura? E aí o que acontecia? É, a gente Sim, tem o uma hospital. carência de profissionais. Não, porque eu Sim. fiz. Eu fui internada primeiro no Getúlio Vargas. Fiquei 3. Ai, gente, inclusive depois eu Glória a posso Deus. falar disso, porque foi uma das minhas piores experiências que eu tive toda a minha vida. Só de lembrar me dá até arrepio. Dá pra fazer uma temporada de É. podcast com vocês, né? Não, você chamou a gente, então É. agora você espera. Aí eu fiquei Dá 3 dias. Eu fiquei 3 dias no Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, a gente tinha absolutamente nada. Eu nem sei como é que máquina de diálise eles tinham. Eu tinha, sei lá, 2. Aí Acabou 4 horas, sai que tem outro pra entrar. me transferiram pro Pedro Ernesto justamente pra fazer a biópsia. Ah, Só sim, o Pedro que- Ernesto Amiga, é a o... oportunidade era minha. Aí. Gente, E a tréplica. minha vez? Tréplica. Ele ainda nem chegou no Peraí, Leonardo, eu diagnóstico. vou chegar lá, peraí. Não, mas eu quero. O Leonardo nem chegou na diálise ainda, Coitado. Eu quero gente. falar sobre isso, porque é Tô importante. internado ainda. Olha o relógio, hein, gente. Olha só, 3 pessoas Você é chamou a muita gente, Alisson. Tá bom, vai, Tá, então, Raquel, fala. não, Ele mas achou que- é- ele achou que não ia render. Amiga, então, toda hora, amiga. Ela quer falar. Vou chamar agora um por vez. Não, mas aí tinha só uma senhora que ela que lia tal, Sim, sim. sim. E a mulher tinha se aposentado. E aí ninguém lia. E aí, quando poderia ter sido um processo antes de eu entrar em diálise, uma medicação, alguma coisa, lendo essa biópsia, mas não tem ninguém que E ninguém lê. leu até hoje a biópsia? Eu não fiz porque não tinha. Porque o que acontece? Ah, você nem coletou. Se o hospital coleta e não dá o laudo, a responsabilidade é do hospital. Ah, então o E aí hospital nem já se tinha. deu ao trabalho. Não, porque já tinha um paciente abençoado antes de mim que colheram e processou o hospital porque não leram.
Então, Raquel ficou 6 meses no tratamento conservador. Oportunidade de volta. Pode continuar. Desculpa, tá, amigo? Gente, acho que temos uma nova host. Não vai... Aí você me chamou. Adoro o microfone. Vai, Leonardo! Até assim, eu achei que eu ia falar de merda. Eu vou ter que descobrir alguém que fala mais do que eu. Leonina também. Tô sabendo. Posso agora? Olha. Aí você ficou 3 meses, Leonardo, e aí o nefrologista, enfim, colocou você em diálise. Colocou, porque a ureia foi pra 400, né? Misericórdia. Meu Deus! Exalava o xixi, né? Ureia 400. Você via coisas? 400 da sua ureia? Desorienta. Olha, Orienta. 450. Mentira, Isso gente. não aconteceu comigo. Aconteceu agora, da segunda vez que eu, infelizmente, perdi o enxerto. Cara, eu tive que ser amarrado. Eu chutei o médico no Fica CTI. surtando? Desorienta. Eu preciso É. quando eu... Tive que ficar Desorienta amarrado. muito. Eu não sabia Já vi, disso. A ureia alta. eu já ouvi histórias absurdas e podia Eu sei acontecer que comigo, sai mas eu vou nem cheiro falar de sobre coisa. isso. Eu grito. Ai, meu Deus. Eu gritava na emergência dessa segunda vez agora. Certo. É. E aí, enfim, entrou em diálise. Aí passei o cateter na perna, tive que dialisar. Até Aí fazer a fístula. Não, então, eu dialisei. E a história se repete. Durante um mês e pouquinho, o rim voltou a funcionar. Por incrível que pareça, voltou Foi a injúria renal funcionar. aguda. Então. Aí Então foi agudo. É. o médico falou isso. Pode ser um caso agudo. E aí você vai ficar Tratamento bem. conservador. 1 aninho. Aí um belo dia em casa, mesmo sintoma. Deitando muito, dormindo. Aí a ureia voltou para 400 de novo. Hemoglobina 6. Meu Deus, essa Aí- hemoglobina. Aí eu já me internei na Nossa Senhora do Carmo, aí lá já fizeram a FAV, passaram outro catéter e falou, agora o rim não volta agora- mais não. Agora estamos no time dos renais crônicos. É. Comigo, acho que a galera aqui já conhece um pouco da minha história, né? Com 18 anos, tive o diagnóstico, os sintomas clássicos parecidos. O meu primeiro sintoma, eu lembro que eu estava trabalhando, foi a perna inchada. Eu pensei, eu tô aqui, eu fiquei muito tempo em pé, não sei, amanhã eu vou acordar e vai estar melhor. Não melhorou, vou resumir mega aqui, que vocês já sabem. Não melhorou, continua inchado, proteína espumando. Proteína espumando. Urina espumando, que é a proteinúria. E aí faz exame, é bronquite, é coração, faz teste de força, faz ecocardiograma. Muito. É. Aí eu, na minha cabeça, minha mãe tá botando algum produto. Exatamente. É. foi- Aqui Aham. tá levantando esse detergente. Gente, eu era aqui. tão fora de órbita que provavelmente eu tinha isso na urina e eu E não nunca sabe. percebi. Muita gente, Eu muita falei, gente. Não lembro. Eu falei assim, mas quando eu via, eu achava exatamente que era isso. Muita gente. E aí, resumindo, consegui achar alguém que suspeitou da doença renal, mas estava tudo normal. Eu estava em conservador porque eu tinha os sintomas, e aí fiquei acompanhando, até que um dia eu estudei tudo que eu podia, em meses, tudo. Isso é quase Como médico. sempre. E aí, quando eu li Acho que você o sabe diagnóstico, eu mais do estava que com um médico lá. 450 de ureia, meu fósforo estava 15, o meu potássio estava 9. Meu Deus. Eu não dormia há uma semana. Eu não dormia. Era uma insônia, eu não dormia. Minha mãe ficava velando eu acordado. Velando. É. Porque eu não dormia. Mas aí você... O que com essa comia, ureia- vomitava. É, isso também. O que é. comia, vomitava. Não conseguia olhar pra luz. Não conseguia olhar pra luz. E aí, quando eu dei o exame pra doutora, a doutora Marise Godinho, eu Gente, preciso ele lembra os encontrar- nomes dos Eu médicos. também lembro. Eu Lembro, não doutora lembro. Marise Godinho, um beijo. Vergonha. E aí, entrei em diálise. Mas eu fui pra diálise super normal. Minha família, minha mãe aos prantos, e eu já sabia o que ia acontecer. Aí eu já falei, eu quero catéter na jugular esquerda, por favor. Como é isso, Alisson? Eu já sabia. Eu li, eu simplesmente li. Prescreveu. Eu escolhi onde eu queria o meu catéter. Mas pode ser mais fácil na perna. Não quero, que eu quero preservar meus acessos para o meu transplante. Isso 18 anos Meu atrás. Deus. Você é diferente. Dr. Luiz Cláudio, que fez o meu primeiro catéter com a Carol. Você é diferenciado. Caroline Lopes. Meu Deus, E- ele lembra o nome de todo mundo. tô Enfim, chocada. e aí entrei em diálise. E, mas 18 anos porque não transplantou. Idas e vidas. Quem me conhece, assunto para um outro podcast. Mas não é culpa do sistema, não. Não leve isso tudo. Calma aí, gente. Eu tinha desligado aqui. Porque toca mesmo com os dados desligados. Enfim. E aí, Tem que botar entramos no em modo diálise. avião, amigo. Acho. E aí, é o que eu falo para todos. Tá em modo avião, vou botar agora. E é o que eu falo para todos os pacientes procurarem a melhor qualidade de vida possível, apesar do diagnóstico, o melhor tratamento.
Ah, mas o renal fica com o rosto assim. Passa um creme, gente. Compra alguma coisa, passa um creme no rosto. Ah, mas aí eu... Ué, gente, a gente tem que ir Eu na acho que contramão. 50% da doença é sua cabeça. Ah, com certeza. Então, Né? você Mas fica precisa... desse jeito. Ué, mas sai. Ah, mas a cabeça fica... Ah, eu ajuda saía de casa como se eu Mas fosse é ao muito shopping, dá difícil. licença, porque eu não ia largada pra diálise. Também Tipo assim, não. eu Não, sempre eu ia. Não, eu não Também ia. não. Tudo também depende Eu do ia. apoio inicial que você vai ter. No Isso seu aí. caso, você teve apoio de sua mãe, do seu Não. pai. Não. Eu tive apoio do meu O meu pai, apoio da minha fui eu mãe. mesmo. Não, Eu que apoiava eles, que eles então. todos já... Sim. A gente é uma tá tudo fortaleza, bem. acha que a gente é uma fortaleza. Você falou isso aí, depois de muitos anos, meu pai me falou, cara, tua mãe, ela chorava em casa pra não chorar na tua frente no hospital. Sim. Mas A minha Eu mãe não acho- conseguia me ver dialisando. Aí eu falava, vem, mãe. Minha mãe, não consigo. Eu falei, enfim. Não, o Gente, meu pai também não. Eu não tinha. Minha mãe, na época que eu entrei em diálise, já tinha falecido. Mas o meu pai, ele é assim, até hoje comigo, né? Mas você fala, pai, você lembra de fulano? Ah, sim, morreu. E, tipo assim, pra ele, quando eu falo, lembra de fulano, e me ver ali, pra ele era uma morte, entendeu? Então, assim, eu quase, em 8 anos de diálise que eu tive, posso contar no dia das vezes que eu fui acompanhada. Porque eu não sei se as pessoas não ligam pro que você está fazendo, ou se as pessoas não estão preparadas Eu pra acho que aquilo elas. ali. Eu tenho tudo isso. Entendeu? Eu Eu não- também acho que elas se acostumam. Na minha Não, casa foi isso. acho que tem um ponto também. Ver é porque é uma doença invisível, né? Exato. Você não Sim. tem marcas, né? A não ser a própria Fístula. fístula. Mas, quanto mais proativo você é, menos doente acham que você Exatamente. é. Exatamente. Então, se você tá, Mas tá aí viajando... Você se veste uma tá armadura de saindo. forte, porque Aí você tá- não tem o que. Não existe outra alternativa. É aquilo ali, pronto, bota, vai sacode lutar. o cabelo, bota uma roupa e vai. não tem o que Não fazer. tem. Então, assim, eu acho que também é um alerta que a gente deve deixar que as pessoas em diálise precisam de uma rede de apoio muito grande. Sim. Assim, eu acho que faz muita diferença. Eu vejo, dialisei com pessoas que o marido ia, arrumava a cadeira, arrumava o assento, encostava Você não sei o que lembra? lá. Ai, gente, eu Era- vou chorar. Se Era sente tão- acolhido, era- né? Não, sim, mas você. Porque isso me pega muito, cara. Eu imagino. Porque É, eu tenho uma precisa- relação muito difícil com a minha mãe. Ai, desculpa. E aí, tudo Você não teve isso, esse eu não apoio? tive esse apoio. Mas eu também não tive, não. Nenhum. Eu também não E tive. aí, isso é um negócio que me pega muito, porque eu não tive antes, durante e não tá tendo agora. É assim, as pessoas. A gente faz a nossa própria família, o nosso próprio exato. apoio, né? Aí você se torna Com fria para algumas amigos, coisas, com- você não tem tolerância para outras coisas. Perde paciência Peça pra muito, muita coisa. porque, tipo assim, eu acho que a verdade, assim, só quem dá valor, quem passa por ali. Com Exatamente. certeza. Passa por ali. Então, quando começam de mimimi, eu falei, meu Você irmão, não tem senta lá na paciência. máquina para ver o que é alguma coisa, pra depois você reclamar comigo. Exatamente. Entendeu? Não tô me vitimizando, mas é uma realidade muito difícil, Muito. muito difícil, que só realmente ou quem passa ou quem tá ali junto contigo que consegue entender aquilo ali. Depois que eu entrei nesse meio, eu percebi, né? A rede de contatos aumenta, né? E, enfim, eu percebi que tem gente que romantiza muito. Isso me pega muito quando eu vejo nas redes Nossa. sociais. A galera romantizando Ah. a hemodiálise, romantizando o transplante. Não, dá força sim. Mostrar. Assim, eu sempre tive, nesses anos todos que eu trabalho com isso, eu sempre tive o intuito de levar informação. Que a gente estava conversando ali fora, recepção de clínica, eu já falei, cansei de falar, é uma coisa assim muito absurda. Inclusive, eu falo para vocês agora. Só fala bem de transplante quem transplantou, já reparou? Porque quem nunca transplantou fala mal. Quem nunca transplantou Como fala assim? mal. É. Não sei. Eu tive uma leve discussão no Hemorrio com um rapaz por causa disso. A gente- Ah, não, já tive também no Hemorrio. Porque só quem fala mal de transplante é quem nunca transplantou. É. Por conta, muitas vezes, é por conta realmente dessas asneiras que a Falta galera de informação. fala. Eu lá, nunca tinha transplantado orientando as pessoas, colhendo sangue, orientando. E o transplante não é muito complicado, não. É simples. Falei, meu amor, tu sabe quantas coisas que corta aqui dentro para encaixar um negócio lá dentro? Alguém já viu, né? Você sabe como é o pós? Você Operatório. sabe que entuba? Você sabe que na cirurgia tem Você faz entubado? você sabe. Não, mas tu já fez transplante? Ah, anestesia, Então, por favor, você toma anestesia, segura. Dorme ali. Sim, é uma cirurgia, gente. Uma Não, é cirurgia difícil, grande. gente. É difícil. Nem fala pra mim, É uma cirurgia que achar que é grande. fácil, não é. De ter conversado com ela antes de transplantar. Sim. Choque de realidade. Choque de Não, realidade. uma de coisa também que realidade. acontece é absorver a experiência negativa. Ah, é? Sim, sim. Entendeu? Muitas pessoas fazem isso. Não é só porque o transplante de fulano deu errado, isso, que o seu também Exatamente vai dar errado. isso É. que eu ia falar. O grande problema, principalmente nas clínicas, é uma realidade que a gente precisa, nós como transplantados, a gente precisa mudar,
É porque só volta pra clínica o transplante que deu errado. É. Vocês já repararam? Só volta pra clínica. O paciente que transplantou... Você já voltou na sua clínica, Marina? Ainda não. Eu já. A gente precisa voltar pra mostrar não, assim, mas dá eu vou voltar certo. essa semana. Olha aqui, ó, deu certo, eu tô aqui, Eu tô voltei bem. algumas vezes, porque é caminho do meu hospital. Mas sabe o que acontece também? Não, eu volto até hoje lá. Porque... Não, mas sabe o que acontece? Licença. É duas realidades. Tu já teve na máquina. Então, quando chega alguém transplantado lá, que tá todo... blá, 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 você olha assim, caraca, pô, que não sei o que lá. Eu me pegava com isso. Não é? Me É pegava. É, tem Cara, muito. Me Tem uma pegava carga muito. tem. Não, Mas eu ia com uma outra vibe de mostrar, caraca, eu transplantei, pô, vamos lá, galera, vamos. Mas é isso. Mas a pessoa, às vezes, não É. recebe dessa forma. Então, mas- que eu ia lá, falava com as técnicas, enfermeira, fui umas 4 vezes. E aí, uma dessas minhas amigas que eu dialisei, ela falou, Raquel, cara, não volta mais aqui na clínica assim pra ver. Sério porque as pessoas- mesmo? É uma carga. O Alisson, quando estava internado no hospital, o garoto falou que eu tinha perdido o transplante porque rejeitou. Eu estava de boa. Tipo assim, existe uma. Como na vida, né? Tem uma Medo. galera negativa. Ah, sempre. Sim. né? Então eu tava. Sempre. Aí, ali, ela me orientou, que como eu saía, ela ficava. Uhum. Então parece que não soava muito bem. Parece que eu me exibia, né? Digamos assim, tu vem pra cá pra se mostrar que dá bem, alguma coisa assim. Olha, fulano, como é que. Gente. Eu falei, Eu não. beijo, tchau. Acho que eu não chegava nesse ponto, não. Mas eu Tem. tive uma coisa, eu vou admitir, assim. Eu acho Não é tem. horrível, É não. um clichêzinho, né? É uma horrível, invejinha, uma Mas invejinha. eu não posso mentir, isso aconteceu comigo. Por que com ele e não comigo? Porque, assim, eu via. Principalmente, as pessoas que me pegavam eram pessoas que já tinham idealizado comigo, tinham feito menos tempo que eu e já chegavam lá super bem. Eu ficava assim. Porque eu A minha sempre vez vai falo chegar com quando, eles. Senhor? Porque eu Ó, falo. imagina eu, 18 anos, e ajudei 300 pessoas a ideia de transplantarem. como sua saúde mental tá bem, assim. Tá. Porque eu ficava falando, nunca vai acontecer comigo. Eu vou ficar Então, aqui pra pessoal, o papo tá bom, né? A gente conversou bastante. Nós vamos encerrar esse episódio, mas calma, o papo não acabou. No próximo episódio, a gente vai continuar esse papo e a gente vai focar no transplante, né? Na experiência de cada um e no pós-transplante, porque tem um pós-transplante imediato, a gente tem um pós-transplante aqui de 2 anos, com um retransplante, então a gente vai focar A nisso, esperança. tá? A esperança. O intuito da gente com esses 2 episódios é mostrar que, apesar de cada experiência, dá certo, tá? Pode ter acontecido uma fora da curva aqui, uma fora da curva ali, mas estamos aqui para influenciar você que o transplante é o melhor tratamento renal, sim, tá? E, pelo amor de Deus, não caiam em fake news de transplante. Pergunta ao médico. Eu não entendo essa galera que vai lá no grupo, eu faço, não sei, de diálise, eu faço hemodiálise. Eu posso. E pergunta coisa médica ali pra galera responder. Aí eu sou da tropa que vai ler os comentários. Eu sou dessa da tropa. tropa que vai ler o comentário. Que é Aí, cada coisa Ai, eu não bizarra. leio. aí eu deprimo e É. saio. Eu não leio. Eu leio, deprimo. Não, esse aí que você tá falando, eu nunca nem entrei, que eu não tenho coincidência. Mas quando eu vejo, às vezes, algum post sobre isso, eu vejo os comentários, eu fico Aí a assim, galera faz Não, eu grupo. eu não olho. O grupo pra Olha. trocar experiência, ok, tá? Mas, gente, perdão aqui, até me Né, se exaltei exaltou. aqui. Mas dúvida, gente, sobre tratamento, sobre a doença, sobre remédio, gente perguntando dose de remédio num grupo de paciente. É com médico, Escrever, nefrologista, tá? Então, ó, gente, tô me despedindo aqui de vocês, mas calma, em breve vai sair a parte 2 desse papo que vai continuar, a gente vai bater papo novamente. E aí, eu espero vocês sigam o Assistam. Conecta Rim, né? @ConectaRim. Vai e se inscreve lá no nosso canal no YouTube. curte o vídeo. Curte, por favor, compartilha, Comenta. manda pra todo mundo, faz bombar aí, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Obrigado.